Olá, turma, bem-vindos às atividades de arte da semana 12 para a turma T9. Iniciamos nossa aula com um pensamento. Faça o melhor que puder, seja o melhor que puder. O resultado virá na mesma proporção de seu esforço. Ou seja, faça sempre o seu melhor dentro das suas possibilidades, pois cada um sabe das suas próprias limitações. Cada um sabe o que está passando nesse momento, de dificuldade do nosso distanciamento social. Mas o importante é não desistir, é seguir adiante e entregar as atividades, para que a gente possa concluir essa totalidade. E lembrem-se, peçam ajuda quando for preciso, pois pedir ajuda não lhe faz menos vitorioso. Nessa semana nós vamos estudar sobre a textura. Para isso, vocês vão então copiar ou imprimir e colar no caderno de arte esse texto que fala um pouquinho sobre a textura, para nós conhecermos melhor. Então, afinal, o que é textura? Textura nas artes plásticas, ela é um elemento visual que expressa a qualidade tátil das superfícies dos objetos. O que isso quer dizer? O que é o tato? O tato, então, é a sensação que nós temos, um dos nossos 5 sentidos, que nós conseguimos sentir os objetos através da ponta dos nossos dedos, outras partes do corpo também, mas nesse caso das artes visuais seriam através da ponta dos nossos dedos. A palavra textura tem origem em ato de tecer. A textura ela pode ser de 4 tipos. As naturais, que são as encontradas na natureza, como a pelagem dos animais, As artificiais, que são aquelas desenvolvidas pelo ser humano, que pode ser uma simulação das texturas naturais, por exemplo, um casaco de pele é artificial, As texturas visuais ou óticas, que então nós conseguimos enxergar a textura, mas ela não existe se nós formos tocá-la, É uma superfície lisa, mas visualmente ela parece que tem uma textura. Por exemplo, uma pintura que eu olhe para ela e que pareça que é uma rosa, e aquela rosa é tão perfeita que parece que ela é tão macia, mas na verdade se eu for encostar nela, a superfície é lisa, Ou uma pintura que tem um pelo de um cachorro que também dá essa mesma impressão. E a textura tátil é aquela que tem, então, a textura visual, Tem a ótica, que nós vemos que existe uma textura, mas na hora que nós formos encostar, ela realmente existe, ela realmente é em alto relevo. Quanto à forma de representação, a textura pode ser geométrica, que então ela pode ser representada por sinais, pontos, traços, manchas. Isso pode ser feito, então, através de desenhos, pinturas, impressões, fotografias, ou a textura pode ser orgânica, por exemplo, a pele de algum animal, de uma onça, que vem de algo orgânico. Mas em artes, o que a gente pode utilizar de técnica que possa gerar uma textura? Eu trouxe, então, 4, que são as mais utilizadas. O empasto é quando a gente utiliza várias camadas grossas de tinta para pintar um quadro, por exemplo, ou uma parede, Que vai gerar ali, então, uma textura. Às vezes nós vamos numa casa, uma parede, ela tem uma textura, Ela tem um efeito visual, que é, na verdade, algo para enriquecer o ambiente e deixar ele mais bonito através da técnica do empasto. Outra técnica bem conhecida, que vocês já devem ter usado lá na educação infantil há muito tempo atrás, é a frotagem, que vem da palavra francesa frotter, que significa esfregar. Ou seja, aquela técnica que vocês pegavam uma folha, de uma planta, de uma árvore, lá no pátio da escola, levavam para a sala de aula, colocavam embaixo de uma folha, branca, pegavam o giz, esfregavam em cima e aparecia o desenho da folha, é a técnica da frotagem. Então, geralmente utilizada com giz de cera. Outra técnica que pode gerar textura é a colagem. Ela pode ser feita com madeira, papelão, barbante, areia, pedaços de pano, qualquer material que o artista quiser. E pode também, além de tudo, além da textura, gerar efeito de luz e sombra, claro e escuro, em cima dessa superfície.
Outra técnica que também pode gerar então uma textura é a escultura. Lá no Renascimento ela foi muito utilizada e essa textura pode ser lisa, né? Ou pode ser áspera. Nesse caso do Renascimento, eram texturas lisas, eram estátuas bem lisas que eles faziam então. E no nosso cotidiano, onde é que nós utilizamos a textura? Então, a textura ela está presente em todo momento na nossa vida. Ela está nos nossos utensílios domésticos. Se agora vocês fossem abrir lá uma gaveta, né, na cozinha, onde tem os talheres, vocês vão encontrar diversas texturas. Existem talheres de metal, existem talheres feitos de plástico, com cabos de madeira, com cabos de metal, né? Vocês vão encontrar diversas texturas só ali nos utensílios domésticos. E as roupas? A roupa ela pode ser lisa, como uma seda, ela pode ser áspera, como uma blusa de lã, agora que nós estamos utilizando no frio, né? Os papéis também, eles possuem diferentes texturas, os vidros, a decoração. Incrível, são várias. Se nós olharmos ao redor, olhem aonde vocês estão no momento, então, assistindo essa videoaula. Quantas texturas tem ao redor de vocês? Muitas, né? Vários tipos. Texturas visuais, texturas naturais. Pode ser que tenha uma planta ali na sala onde vocês estão agora, que é uma textura natural, né? Textura visual, que seja alguma pintura em algum local, mas que na verdade, se vocês forem colocar a mão, vai ser algo liso, né? Uma textura artificial, que foi produzida de alguma forma ali no ambiente de vocês. A tinta da parede, né, que é o que traz aqui na nossa aula, então só a tinta já pode ser feita de várias formas, né? Ela já pode vir com uma textura. Então a textura ela está presente na nossa vida a todo momento, só que nós na correria do nosso dia a dia, na correria das nossas atividades, acabamos não prestando muita atenção nela. A partir deste momento, né, vocês vão talvez começar a prestar um pouquinho mais de atenção. Esse conteúdo, então, vocês não precisam postar foto ainda do caderno, aguardem para quando nós fizermos a nossa atividade prática, daí vocês postam de uma vez só, certo? Lembrem-se que as nossas aulas agora são todas pelo Classroom da escola. E se vocês tiverem dúvidas, também é por lá que vocês deverão, então, sanar essas dúvidas. Desejo que tenham todos uma semana abençoada, que continuem se cuidando e que tenham bons estudos. Até semana que vem. Tchau, tchau.